Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida, espero que você esteja muito bem e nós vamos agora para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que de antemão eu quero já fazer aquele pedido, deixe o seu like, compartilhe também este vídeo com os seus contatos, com as suas redes sociais, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito e também dá uma passadinha lá no meu site www.miltonsemeando.com. Lá você vai encontrar alguns vídeos deste que eu coloco aqui no YouTube, vai encontrar também esboços de pregação, vai encontrar estudos bíblicos e ali é tudo livre, é tudo gratuito. Aquilo que você se interessar, você pode copiar para você ter para estudar ou para você ministrar para alguém ou para você pregar a palavra, não importa. Tudo que eu estou colocando lá no canal é livre para quem quiser usar. Como eu sempre falo, o nosso objetivo é semear a palavra de Deus. Agora nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma palavra que eu creio vai trazer algo novo na sua vida. Peço então que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e os levantava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Amém, queridos? Aqui nós temos um título para esta mensagem, que é Jó, um exemplo de caráter. Jó é um exemplo de caráter por tudo aquilo que nós lemos aqui na Palavra de Deus. Estes versos que nós lemos aqui mostram 3 situações na vida de Jó. 3 situações na vida de Jó que pode acontecer na minha e na sua também. Ninguém está livre de passarmos por aquilo que Jó passou e por aquilo que Jó tinha, aquilo que Jó possuía. Então nós vamos fazer um comentário breve, vamos meditar sobre essas 3 situações. A primeira delas: Jó era um homem rico. Quando nós lemos aqui no verso 3, diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então nós estamos vendo aqui que Jó era um homem, primeiramente, um homem rico, um homem muito bem financeiramente falando, um homem que tinha gado, naturalmente ele devia ter terras também,
fala que aqui ele tinha muitas pessoas ao seu serviço. Jó, vamos dizer assim, ele seria um empresário da sua época. Se fosse trazer Jó para os nossos dias, Jó seria um empresário. E hoje nós temos no nosso país, temos muitas pessoas que são assim como Jó financeiramente. Homens ricos, homens que produzem e que dão emprego, homens que de alguma forma ajudam no crescimento da nossa nação e no crescimento dele próprio, naturalmente, porque todos nós trabalhamos por um objetivo. Nós trabalhamos porque queremos ver o progresso, mas queremos também progredir. E não tem nada de errado nisso. O homem que luta pelos seus objetivos, claro, de forma honesta, ele não está cometendo nenhum erro, não está cometendo nenhum pecado. O homem está lutando pelos objetivos que ele tem no coração. Quem é que não quer viver num lugar, por exemplo, morar numa boa casa? Quem é que não quer poder ter na sua mesa diariamente uma comida saudável e abundante para si e para os seus filhos, para a sua família? Quem é que não quer colocar os seus filhos numa boa escola, numa boa faculdade? Quem é que não quer poder ter um carro na garagem para que ele possa sair, não somente para o seu serviço, mas também para que ele possa sair para o seu lazer, para os seus compromissos? É muito bom. Portanto, eu quero deixar bem claro para nós aqui que em momento algum nós podemos colocar, por exemplo, na questão financeira de Jó, alguma coisa como culpa. Não existe isso. Assim como não existe para mim e para você. Desde que nós venhamos a conseguir o nosso patrimônio de vida através da honestidade do trabalho, não tem nada de errado nisso. Muitas vezes as pessoas julgam alguém porque a pessoa é rica. Ah, fulano é rico, fulano não precisa de nada, isso é uma questão que a gente sabe que muitas vezes a pessoa rica, a pessoa abastada, ela não liga para muitas coisas, muitas vezes ela não quer saber de Deus principalmente. Mas a gente vê, por exemplo, que muitas pessoas que são bem de vida, que são abastadas, elas também buscam pela fé. Então a gente sabe que é uma característica na vida da pessoa, que se a pessoa conseguir, se você conseguir, meu irmão, você que está aí do outro lado, se você conseguir através do teu trabalho honesto, se tornar um homem rico, eu só tenho uma coisa a te dizer: parabéns, felicidade. Mas que a tua riqueza não seja uma coisa motivo de ganância, para que você acabe detestando as outras pessoas e não ajudando ninguém. Porque quando você conquista alguma coisa, pensa comigo, você que é um homem e uma mulher, vamos dizer assim, que sejam de certa forma ricos e abastados, você conseguiu a tua riqueza como? Precisando de pessoas que não são tão ricas como você hoje. Porque não adianta você ser um empresário se você não tiver pessoas para trabalhar para você. Se você não tiver pessoas que você naturalmente vai pagar aquela pessoa para que aquela pessoa faça o trabalho que venha trazer o crescimento da tua empresa. Aquelas pessoas que estão ali do teu lado, muitas delas não são ricas, são pessoas muito humildes, muito simples, mas você precisa delas para que aquilo que você tem, para que aquilo que você trabalha, aquilo que você fabrica, aquilo possa progredir. E aqui a palavra de Deus diz que Jó tinha muita gente ao seu serviço. Então a gente imagina que Jó, ele era um homem rico, era um homem que também era um prestador de serviço para as pessoas. Por quê? Porque ele empregava pessoas ali com ele. Então essa questão financeira de Jó não impedia de Jó ser uma boa pessoa. Jó era um homem de bem, independente das suas riquezas, e nos dias atuais nós também devemos ser assim. Se nós conquistamos objetivos na vida financeiros, mas não precisamos, por exemplo, negar os nossos irmãos. Nós podemos ajudar as pessoas. Eu acho muito bonito quando as pessoas que são bem de vida e elas ajudam as pessoas ao seu lado, à sua volta, não importa quem seja, e principalmente ela não busca tocar trombeta por causa disso. Eu recebi um vídeo há um tempo atrás de uma pessoa que estava vendendo balas, não era bala, chocolate, coisa assim, num farol. E a pessoa que estava no carro, o farol estava fechado, começou a conversar com aquela pessoa e perguntou para ele: você faz isso há muito tempo? Ele falou: olha, eu estou fazendo isso depois que eu perdi meu emprego, por causa da questão da pandemia. Depois que eu perdi meu emprego, eu estou fazendo isso. Isso aconteceu aqui em Santos, na ponta da praia. E aquele cara perguntou: quanto você ganhava antes? Ele falava: olha, antes eu ganhava o suficiente para minha família. Hoje, infelizmente, eu tenho que fazer um sacrifício aqui
eu fico aqui 12, 14 horas para poder conseguir levar R$50 para casa. Eu tenho minha esposa, tenho 3 filhos e um deles é bebê ainda. Ele precisa de leite, ele precisa de maiores cuidados, e eu, para poder manter a minha família, não faltar nada, eu preciso ficar aqui 12, 14 horas. Mas tá bom, eu podendo ajudar, eu podendo abençoar minha família é o que importa. E aquele homem que estava ali, ele estava filmando aquilo. Mas o mais curioso de tudo isso é que ele não estava falando nem o seu nome e muito menos mostrando a sua face para que ninguém soubesse quem era ele. Ele perguntou para aquele cara: quanto que você ganha por dia? Ele falou: eu ganho, para mim poder ganhar R$50 levar para minha casa, eu fico aqui de 12 a 14 horas. Ele falou: tá bom, então eu vou levar alguma coisa do que você está vendendo aí. O cara comprou, perguntou para ele quanto custava, era coisa barata. Aí ele pegou, tirou R$200 e deu na mão daquele cara. Falou: ó, eu quero pagar você com isso aqui. O cara tomou um susto, falou: não, isso aqui não é o valor. Ele falou: não, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar você. Então a gente entende, ele não se permitiu ser conhecido, aquela pessoa. A pessoa que mandou para a gente, nos meus grupos sociais, que mandou aquilo, mandou dizendo: olha, a pessoa não se identifica, ela simplesmente, ela ajuda, e ela traz isso como um exemplo para que outras pessoas também façam. Porque nós sabemos que às vezes nos farol tem muitas pessoas em bom estado físico que estão ali pedindo. Mas nós vemos pessoas também que estão ali fazendo um sacrifício para levar o pão de cada dia para sua família. E isso é realmente algo muito bonito, apesar de muitas dificuldades que essas pessoas passam. E a gente vê, por exemplo, que pessoas que também ajudam não querem se promover, como é esse caso de que eu estou falando. E a gente vê, por exemplo, aqui Jó tinha muitas pessoas ao seu serviço e naturalmente eram funcionários dele que ele pagava. Então Jó financeiramente era um homem de muito bem, era um homem que não tinha nenhum problema com as questões das finanças. E aí nós vemos também que Jó também tinha uma outra questão aqui, que é a questão familiar. Ele era um homem dedicado à sua família. Nos versos 4 e 5, nós vemos que os filhos de Jó, eles iam e faziam banquetes na casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedia que depois desse tempo decorrido, enviava-os Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seres, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus. Então Jó tinha uma preocupação também muito grande com os seus filhos, com a sua família. Ele era um homem bem de vida, um homem abastado, um homem rico, mas ele tinha também uma preocupação muito grande com a sua família. Eu conheci pessoas que eles eram ricos, abastados, e eles davam uma quantia na mão dos filhos e do tipo: isso aí é o suficiente. E esquece que muito mais importante do que você dar um dinheiro na mão do seu filho é você estar presente na vida dele. E Jó, pelo jeito, ele era uma pessoa assim. A Bíblia narra que Jó, ele tinha essa preocupação. Ele não se preocupava apenas em manter a qualidade de vida dos seus filhos no que diz respeito à vestimenta, ao alimento, não, mas ele tinha também a preocupação com a questão espiritual da sua família, e é uma coisa muito importante. Hoje, nos nossos dias, queridos, nós temos visto aí homens considerados homens de Deus, que eles têm ganhado o mundo e têm perdido a sua família. É muito importante que você, meu irmão que está aí do outro lado, que você que está ouvindo esta mensagem, se você for um homem que está fazendo a obra do Senhor como eu estou, faça com alegria, com amor, com dedicação, mas não esqueça a coisa principal que Deus colocou nas tuas mãos, que é a sua família. Nós não podemos abrir mão da nossa família. Precisamos sim fazer a obra de Deus. Precisamos orar, precisamos acompanhar vidas, famílias. Eu, por exemplo, como pastor, tem pessoas aqui que eu acompanho, que eu tenho preocupações, que eu ligo para saber como estão, que eu oro pela vida delas, mas eu não posso esquecer a minha família. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos hoje. E quanto mais eu puder estar perto fazendo algo por eles, eu preciso estar. Assim era Jó com a sua família. Jó já tinha seus filhos aqui, quando a Bíblia fala, eles já eram adultos. Pelo jeito, cada um deles já eram casados, já tinham seus lares, tinham seu trabalho. E eles se reuniam, faziam aquela comunhão entre os irmãos.
E Jó tinha uma preocupação: será que meus filhos não blasfemaram contra Deus? Então era uma preocupação muito importante da parte de Jó, e que hoje nós precisamos ter também com os nossos filhos. Não podemos negligenciar a nossa família, porque a Bíblia mesmo nos ensina: não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua família. Não adianta. O que me adianta eu ser um pastor que eu vou pregar em diversas igrejas e toda vez que eu ministro a palavra pessoas são salvas, só que eu estou causando tristeza dentro da minha casa porque eu não dou a devida atenção para minha esposa e para os meus filhos? Isso é muito triste quando isso acontece na vida de uma pessoa. E nós sabemos que isso aí é uma coisa que não é muito difícil de você encontrar. Eu já soube no passado de pastores que abandonaram suas famílias por causa de um amante que andava com ele para todo lado. Pessoas que eram secretárias e que de repente aquela pessoa um dia se envolveu com aquela secretária ao ponto de ir embora com ela e deixar sua família. Isso Deus não tolera. Então nós precisamos entender que a nossa família, ela tem que estar ali, abaixo de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. E nós vemos isso na característica de Jó. Jó era um homem que era um homem rico, mas ele era um homem que cuidava também da sua família muito bem. Ele tinha preocupações com a sua família, com os seus filhos. E o terceiro é a questão espiritual. Jó era um homem com caráter de Cristo. No verso 8 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Como somos nós? Será que nós conseguimos essas três qualidades juntas na nossa vida? Eu posso garantir para você que eu não vou lembrar agora se tem mais alguém na Bíblia que tinham essas características, mas eu posso lembrar algumas pessoas que não tinham e que eram homens de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Eli, a gente percebe que Eli era um sacerdote. Ele era um homem que naturalmente viveu para Deus durante praticamente toda a sua vida. Ele era o homem responsável pelo templo do Senhor, lá no Velho Testamento, no livro de Samuel, lá no 1 Samuel a gente vê isso. Só que a gente percebe também, quando fala sobre os filhos de Samuel, quando fala sobre os filhos de Eli, que os filhos de Eli eram rebeldes. E quando se fala em rebeldia de filhos, qual é o primeiro culpado nessa história? É o próprio pai, é o próprio pai e a mãe, que são aqueles que têm o dever de cuidar daquelas pessoas, de ensinar. E naturalmente, se os filhos de Eli viviam debaixo de rebeldia, é porque Eli se descuidou deles. Eli podia ser um homem excelente como líder ali dentro do templo, ele era um sacerdote, mas ele negligenciou a sua família. Nós vemos também rei Davi. Rei Davi era um homem rico, era um homem muito bem financeiramente, era um homem temente a Deus, é um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Mas e os filhos do rei Davi? O rei Davi, de alguma forma, ele acabou não cumprindo como pai o papel que deveria. Nós vemos que diante da família dele houve tragédias, filho violentando a própria irmã, o outro matando o seu irmão, outro usurpando o trono. Tudo isso aconteceu na vida de Davi. E isso eu já vi muitas pregações que o rei Davi, aquilo ali foi uma causa que aconteceu na vida dele por causa do pecado quando ele adulterou com Batseba. Eu concordo que isso seja realmente uma espécie de maldição que aconteceu na vida daquele homem por causa do pecado dele. Mas ele, de alguma forma, com os seus filhos aconteceu aquilo porque ele deixou de cuidar como deveria. Naturalmente, ele como rei, a gente vê a credibilidade de Davi como rei de Israel era enorme. Mas e a sua família? Ele cuidou bem da sua família porque ele tinha condições financeiras? Sim,
Seus filhos naturalmente tiveram do bom e do melhor, mas será que ele teve aquilo que é o mais importante, que é a proximidade com seus filhos? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos na sequência das coisas, nós vemos que muitos homens tiveram esses atributos, mas não todos como teve Jó. Nós vemos realmente pessoas que tiveram condições de até chegar nisso que Jó chegou, mas nós não vemos. Eu, por exemplo, eu preciso procurar, se tiver alguma pessoa na Bíblia, além de Jó, que tem esses atributos, por favor, coloca nos seus comentários aí, que eu vou ler. Pode ser que eu tenha passado despercebido por algum dele. Eu creio até que possa ter, mas eu não me lembro. Então eu quero deixar bem claro para nós, nesta mensagem, aquilo que Jó foi, as características que Jó teve, nós precisamos ter também. E nós podemos ver, por exemplo, que a sua mulher também não ajudou muito. Nós lembramos lá que depois de todos os acontecimentos que aconteceu com Jó, quando o diabo vem, conversa com Deus e Deus permite algumas coisas na vida dele, quando Jó está sofrendo já com aquela chaga, já tinha perdido seus filhos, perdeu sua riqueza, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Ainda veio para cima de Jó aquela doença que Satanás colocou sobre ele, porque Deus permitiu, para provar para Satanás que Jó era um homem que tinha todas aquelas características. Ainda vem a sua mulher dizer para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Ou seja, você não tem mais jeito, Jó. Os seus amigos que vieram justamente para, de alguma forma, trazer uma palavra de conforto, trouxeram palavras de acusação. Jó, está acontecendo contigo por causa do pecado. Você aprontou alguma coisa, Jó. Então, aquele homem, com tudo isso que aconteceu na vida dele, ele permaneceu íntegro a Deus. Aquilo que a palavra nos diz, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, um homem temente a Deus, Jó permaneceu fazendo aquilo. E hoje, queridos, eu quero trazer para nós, para encerrar, nós precisamos também ser assim. Nós não temos que viver a nossa vida adorando a Deus somente no momento que as coisas estão bem. Eu conheço pessoas que só adoram a Deus, conheci pessoas assim, que só adoravam a Deus no momento da abastança, no momento da bonança. Agora, no momento da luta, as pessoas se evadem do caminho do Senhor, saem da presença de Deus e não é o caminho. Jó, a gente vê lá no livro de Jó, no final da história de Jó, quando Jó ora pelos seus amigos, apesar dos seus amigos estarem jogando farpa para cima dele, e Deus muda o cativeiro de Jó. Jó viveu um cativeiro terrível ali, e a Bíblia diz que Jó teve outros filhos, que Jó teve o dobro do que ele tinha antes, que Jó morreu farto de idade, saudável, teve uma vida saudável, foi curado de tudo aquilo. Mas Jó perseverou. Jó não desistiu de Deus, assim como Deus também não desistiu de Jó. Deus não desiste de mim e de você. Nós é que desistimos deles muitas vezes por causa da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança no Senhor. Vemos que Jó era um homem que tinha tudo para ser depressivo, para ter abandonado Deus, mas Jó, ele manteve a sua posição. Mesmo ele chega uma hora que ele fala para a mulher: nós recebemos o bem do Senhor, por que não receberíamos o mal? Eu creio que Deus, ele não traz nada de mal para a vida de ninguém. O mal que existe na nossa vida hoje, em muitos momentos, são por causa das nossas escolhas. Nós escolhemos as coisas erradas e depois sofremos as consequências, aí queremos colocar a culpa em alguém, e normalmente essa culpa acaba caindo para Deus, que não tem nada com isso. As pessoas muitas vezes gastam além daquilo que ele ganha e acha que o diabo está acabando com as finanças dele. Não, é ele mesmo que está acabando. Às vezes a pessoa adquire um problema de saúde sério e põe a culpa em Deus, põe a culpa no diabo, põe a culpa em quem ela quiser, mas ela esquece de olhar para como ela procede, quais são os seus procedimentos. Então nós precisamos ver. As pessoas, por exemplo, muitas vezes não conseguem nada na vida, não conseguem grandes riquezas, gostaria de ser rica, mas não consegue, mas nos momentos das oportunidades, ela não abraça. Então são consequências que são nossas, não podemos colocar a culpa em Deus.
Jó, em momento algum, ele fez isso. Jó, ele permaneceu firme na palavra de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, nos dias atuais, isso aqui foi uma passagem que a palavra de Deus nos deixou como ensinamento. Eu creio que Deus, nos dias atuais, ele não vai fazer nenhum tipo de situação, não vai criar nenhum tipo de situação dessa, como aconteceu com Jó na vida de ninguém. Talvez passemos por algumas situações difíceis. Jesus fala no livro de João 16:33, no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por algumas delas. Lá no livro de Efésios fala sobre o dia mau e nós vamos passar por eles. Mas o detalhe é, nós temos que passar dando glórias a Deus. Nós sabemos que, por exemplo, no momento da felicidade, no momento da alegria, nós adoramos ao Senhor, e no momento da tristeza, nós nos debandamos. Queridos, eu tive um tempo da minha vida muito difícil, e foi justamente quando eu voltei para os caminhos do Senhor, depois de muitos anos afastado. A minha esposa entrou numa depressão profunda depois da morte do meu sogro. Eu tinha tudo para abandonar os caminhos do Senhor, mas eu não abandonei. Eu permaneci firme na presença do Senhor e Deus curou a nossa vida. Deus curou a depressão da minha esposa. A minha esposa começou a surgir algumas coisas ali no rosto dela, uma espécie de um descamamento lá que o médico falou que aquilo ali seria um câncer de pele. Mas Deus curou a minha esposa também. Hoje nós estamos vivendo aí de uma forma totalmente grata a Deus, porque sabemos daquilo que Ele fez conosco, daquilo que Ele nos proporcionou, e em momento algum nós arredamos o pé da presença do Senhor. Isso é que importa. Nós vamos viver momentos de aflição, sim, vão acontecer, mas se você nos momentos de aflição, você sair da presença de Deus, as coisas tendem a piorar. Você volta para as coisas do mundo, o que vai acontecer? O mundo vai te engolir. Então, queridos, pensa como pensou Jó. Eu creio que Deus não vai permitir que você passe por situações iguais a essas que ele passou. Agora, tenha cuidado. Quando se trata das finanças, pense bem aonde você vai investir o teu dinheiro. Pense bem de que forma você vai gastar aquilo que você ganha. Não gaste além do que aquilo que você ganha, porque aí é onde está o maior problema. A pessoa gasta além do que ganha e depois põe a culpa em Deus porque ele não consegue sair das dívidas. Outra situação, a nossa família é a instituição divina mais importante que nós temos que viver nela, viver para ela. Abaixo de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Não negligencie a sua família. Jó não negligenciava dele. E em terceiro, busque ter o caráter igual de Jó, o caráter de Cristo. O caráter é uma coisa que o dia que você e eu descermos à sepultura, ele não será enterrado. O caráter do homem não se enterra. O caráter do homem permanece nessa terra mesmo depois dele morrer. Basta que você olhe para os homens da Bíblia e para os homens da história. Como nós lembramos de Adão, desobediente, alguém que não permaneceu ali, que não fez aquilo que Deus havia determinado. Como nós lembramos, por exemplo, de Caim, assassino, matou o próprio irmão. Como nós lembramos de Moisés, homem manso. Como nós lembramos de rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Como nós lembramos de Judas, traidor. Como lembramos de Pedro, um homem arrojado, afoito, um homem decidido, um homem até certo ponto até violento na maneira de agir. Então o caráter dessas pessoas serão sempre lembrados. O caráter do homem não é enterrado com ele. Então nós precisamos ter um caráter de Cristo, amados. Precisamos ter o caráter do Senhor, precisamos agir como agia Jó. Agir, procurar, queremos ser ricos, podemos. Vamos trabalhar, vamos lutar para que isso seja possível. Mas cuidemos da nossa família e não deixemos de amar e adorar ao Senhor, independente da situação. Queridos, que essa mensagem possa realmente trazer algo ao seu coração. Quero nesse momento convidar você a orar comigo. Nós vamos orar e depois eu vou às considerações finais. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade desta mensagem que eu creio pode trazer algo novo no coração daqueles que assistirem. Eu
Peço a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora. Manifesta o teu poder na vida dos teus filhos, Pai. Derrama sobre a vida deles uma unção tremenda, que cada um de nós possamos ser assim como Jó. Não necessariamente ser ricos, mas que possamos ser alguém dedicado à nossa família e alguém com o caráter de Cristo. Alguém com o caráter daquele que, quando nós formos lembrados lá na eternidade, lá na frente, pelos nossos entes queridos que permanecerão nesta terra quando nós partirmos, que nós possamos ser lembrados pelas nossas qualidades, por coisas boas que nós deixamos, por um legado de vida que nós deixamos para os nossos familiares, que sejamos instrumento em tuas mãos, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço para todos sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Muito obrigado pela tua presença até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.